estamos chegando ao final de mais um ano, de mais um ciclo particularmente desafiador e doloroso para todos nós brasileiros, mas em especial para muitas famílias que ao longo deste ano perderam entes queridos, seus afetos, muitos em plena capacidade produtiva, ainda bastante jovens, de maneira repentina, atropelados pela pandemia da Covid. A todas essas famílias, deixamos aqui a nossa solidariedade, a sua dor, a sua saudade, ao seu luto, desejando não somente a vocês, mas não somente a elas, mas a todos nós brasileiros, que o ano que se aproxima, que está às portas, seja um dia ensolarado, um dia luminoso, após uma longa e tenebrosa tempestade. Sim, desejo que tenhamos um ano de 2022 em que tenhamos mais alegrias, em que não tenhamos tantas despedidas repentinas. Desejamos que o ano de 2022 e todos os que lhe sucedam, sejam anos em que abracemos a cultura da paz. Mas afinal, o que é que um advogado pode falar sobre cultura da paz? E eu posso lhe dizer que após 30 anos de exercício da advocacia, em que tive a oportunidade de participar de um sem número de processos, eu vejo com muita alegria a consolidação, o desenvolvimento contínuo e crescente da cultura da paz dentro do direito, por meio da Constituição, da criação, pela via legislativa, na própria legislação e do fomento da cultura, da prevenção e da solução de conflitos. E nós temos inúmeros institutos, hoje no direito, que trabalham alinhados com essa cultura da paz. O planejamento sucessório, como eu não poderia deixar de falar, é uma ferramenta que tem entre os seus predicados a prevenção de conflitos, a prevenção de disputas, muitas vezes ferozes, por herança. E eu posso lhe dizer que vi disputas que consumiram a família e o próprio patrimônio por mais de uma década, por vezes por décadas. E em meio a essa disputa, aquele patrimônio formado à custa de tanto trabalho, de tanto sacrifício, simplesmente desidratou, desintegrou-se. Aquela família, de igual maneira, de igual forma. Então, penso que todo instituto que tenha por predicado, por qualidade, dar a mínima possibilidade de preservação da boa convivência familiar e da preservação de empresas, de projetos que foram construídos à custa de muito suor, à custa da dedicação das melhores horas, dos melhores dias, dos melhores anos da vida daquele patriarca ou daquela matriarca, que de sol a sol trabalhou para a sua formação, merece toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado. A prevenção de conflitos é sim uma forma de fomento da cultura da paz. Temos também, não posso deixar de registrar, que é outro tema de grande afeição para mim, que é a mediação. A mediação, felizmente, vejo crescer a cada dia como um método consolidado, um método eficiente, com uma entrega fantástica de resultados na solução de conflitos. Então,
toda sociedade desenvolvida, toda sociedade civilizada, que alcançou um nível de civilização mais elevado, ela tem a mediação desenvolvida, ela tem a mediação consolidada. Porque é um método de solução de conflitos com a melhor possibilidade, com a melhor aptidão à preservação de relações continuadas. Então, eu volto a usar o exemplo das relações familiares, das relações sucessórias que estão ali em torno das relações familiares. Muitas vezes, as disputas por herança são levadas ao judiciário, que ao final entregam uma solução, mas é incapaz, na maioria das vezes, de restabelecer as relações familiares que foram simplesmente consumidas, destruídas ao longo daquelas disputas. A mediação, como tem por protagonista na solução dos conflitos as partes interessadas, com o auxílio de um facilitador, um técnico, que é o mediador, e amparado sempre orientado, acompanhado por advogados e especialistas em mediação, certamente, tem maior possibilidade de resolver aquele conflito de maneira harmoniosa, de maneira satisfatória, né? Pondo fim a disputas que parecem muitas vezes infindáveis. Então, desejo realmente que tanto a cultura do planejamento patrimonial, do planejamento sucessório, cada dia mais se consolide na cultura da nossa sociedade, inclusive como uma forma de permitir que muitos negócios bem-sucedidos não morram, né? Não se acabem na segunda geração, porque infelizmente o Brasil tem números terríveis das empresas familiares não conseguirem passar da segunda geração. Empresas familiares que foram muito bem formadas na primeira geração, quando são sucedidas, na verdade herdadas neste caso, na maioria das vezes, pela segunda geração, elas simplesmente se acabam. E esse número que eu estou falando, ele ultrapassa os 70%. Nós estamos falando de números assustadores. Então, penso que qualquer instituto, que qualquer estratégia que permita à economia brasileira também que empresas bem-sucedidas passem à segunda e à terceira geração e as gerações, como nós costumamos ver tão comumente na Europa e em outros lugares, aqui se torne uma realidade cada dia mais frequente. E somente a cultura do planejamento, a cultura da formação de sucessores, permite algo assim. Da mesma maneira que desejo que a cultura da paz que permeia de forma tão presente a mediação e os advogados que nela atuam, né, com todas as suas ferramentas, com todas as suas competências que são necessárias serem desenvolvidas para a atuação do advogado na mediação, como a escuta ativa, como a comunicação não violenta, né, como as práticas colaborativas, em prol da solução do conflito, certamente serão sementes e frutificarão numa sociedade brasileira melhor. Então, são meus votos de muita paz a todos e o desejo de que tenhamos um ano de 2022 mais feliz. Até já e obrigado.